Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, então vamos dar uma olhada nas previsões de hoje, dia 5 de 10 de 2020. O que a gente vê claramente é que a partir do dia 11, dia 12 aí mais ou menos, né, a partir do dia 10, 11, 12, aquele sistema de alta pressão ele se afasta um pouco mais aqui para a região do Oceano Atlântico. O que a gente observa claramente é que tem um sistema de alta pressão atuando aqui sobre o Pacífico, mas ele não impede o avanço da frente, e a frente ela começa aí a organizar a chuva a partir do dia 12, dia 13, aqui um pouco mais entre a região centro-oeste e norte do país, né? Então, aparentemente tem uma tendência de formação desse corredor de umidade aqui, mas nada tão significativo. E as chuvas elas devem ficar realmente mais restritas às regiões do nordeste e norte do país, é claro que em alguns momentos a gente tem uma chuva aqui acontecendo na região sudeste e também aqui um pouco na região sul. Mas como a chuva ela está pulverizada, ela está bem distribuída na maior parte do país, ao que tudo indica realmente ela não deve ser tão significativa nesse primeiro momento, né? Mas já tem um indício de que a gente deve ter sim aí um início do período chuvoso já aí, não diria como normal, né? Mas já uma tentativa aí de início de período chuvoso, pelo menos aí durante esses dias, próximos dias. Agora o que tem que se observar é que depois do dia 18, dia 20, aparentemente a gente tem aí o retorno da alta pressão, mas tem esse sinal no modelo, mas ainda não está tão bem definido. Mas claramente a gente vê que essa chuva está pulverizada e não deve ser tão significativa nesse primeiro momento. Olhando agora, né, lá para o dia 21, a gente observa que tem aqui a possível formação de um ciclone, né, um sistema de baixa pressão aqui próximo à costa da região sudeste, que deve interagir e trazer aqui, ajudar também na formação de chuvas na região central do país, depois do dia 21, dia 22, mas claro que a gente tem essa alta pressão ainda aqui permanecendo sobre a região do Atlântico, bem próxima à costa, e ela pode sim interferir na formação desse ciclone, mas ainda está um pouco aí cedo para afirmar algo. Então, nas próximas previsões, a gente deve observar claramente o que deve acontecer. Mas aparentemente a atmosfera vai ficar um pouco mais livre, né, sobre o país para poder gerar aí alguns totais de chuva que nesse momento não é tão significativo. Quando a gente olha agora a previsão do modelo GFS, a gente vê claramente que ele está localizando essa chuva mais aqui na região da Bacia do Grande, né, a Bacia de Três Marias. Ele acaba não avançando tanto com essa chuva um pouco mais acima, como o modelo do, do IMET ele está observando, né? Que pega mais a região aqui da Bahia, mais a região do sudeste do país aqui, pegando mais aqui o norte de Minas Gerais, a região de Tocantins e Goiás, por exemplo. Então ele mantém essa chuva aqui mais localizada na Bacia do Grande, parte do Paranaíba e Três Marias, até o dia 21. E como o total pluviométrico aí ele está na ordem de 100 milímetros em alguns pontos, né, mais próximo à costa, 200, 225 milímetros, mas quando você particiona nisso entre 15 e 16 dias, é uma chuva, mas não tão forte. Então, o que é que acontece? Também não deve ser tão significativa, né? Você está pulverizando também essa chuva na escala do tempo, ok? E aqui, onde tem a região de chuva, a gente observa que devemos ter temperaturas amenas. E ao redor dessa região, a gente observa temperaturas acima do esperado para essa época do ano. Quando a gente olha agora o armazenamento de água no solo, a gente vê que ainda continua o declínio de armazenamento até o dia 8, provavelmente chegando até o 10, até o dia 10, e depois a gente retorna as chuvas, né, no próximo final de semana, passando aí em algumas partes do país, a gente volta a ter aí um aumento gradativo do armazenamento de água no solo, mas continuo falando, né, enfatizando, a partir dessa primeira chuva não devemos ter mudanças significativas da ENA, mas claro que no momento que começar a entrar outras frentes, né, com o verão começar
a iniciar de forma normal, aí sim a gente deve ter algumas melhoras, mas essa primeira chuva não deve trazer tanto impacto. Então a gente tem aí a atuação ainda da alta pressão, né, durante pelo menos até o dia 9, dia 10. Essa alta pressão ela deve manter as chuvas ainda concentradas na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, além de trazer aí uma onda de calor, né, durante essa semana. A entrada da frente no dia 11 na região sul e o avanço, né, até o dia 16, 17 mais ou menos, deve ajudar a formação de chuvas na região central e sudeste do país. Porém, nesse primeiro momento, as chuvas não devem ser tão significativas a ponto de dar muita interferência na INA, ok? Quando olhamos agora os modelos do ONS, a gente vê claramente que o SMWF ele tenta formar aqui um corredor de umidade com a Amazônia, mas na região central do país a gente observa que as chuvas elas não são tão significativas durante os próximos 10 dias. Você tem aí na faixa de 30 a 40 milímetros dividido em 10 dias. Então, claro que isso vai ficar concentrado em 2 dias, chegando até 3 dias, por exemplo. A gente continua tendo aqui uma chuva na região sul também, né, nesses próximos dias, devido ao avanço dessa frente. O ETA mostra também esse mesmo padrão e o GEFS mostra esse mesmo padrão, né? Mas dentre os três, o SMWF que está realmente mais molhado. Mas como o ONS está utilizando agora o SMWF e o ETA, então provavelmente ele deve trazer uma chuva, mas quando aplicada a remoção de viés, essa chuva deve cair bem e não ser uma chuva tão significativa aí para os próximos 10 dias. Ou seja, para a próxima semana operativa, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.